Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos, seguir a gente no Telegram, seguir a gente no Instagram. Se você quiser entrar no grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho, ajuda bastante a gente. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta interagir com vocês. A gente tenta responder todo mundo, mas nem sempre a gente consegue ver a pergunta de todo mundo, então se você ficou no vácuo, me desculpe, não foi por querer, né? Faça de novo a pergunta que a gente tenta responder. Geralmente no Instagram é mais fácil de responder porque ela fica lá no histórico, a gente vai lá e consegue responder. Mas aqui no YouTube também é muito legal porque outras pessoas podem acessar esse conhecimento também, né? Que a dúvida de um pode ser dúvida de muitos. Pessoal, hoje eu vou gravar aqui com auxílio e guia do tablet, porque eu vou falar sobre o Wind App. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho colocado, sempre que possível, a previsão do dia seguinte aqui para Iguape, com relação a vento, chuva, direção de vento, previsão de pressão e tudo mais, tá? E aí eu uso o Wind App, tá? Então eu vou colocar a imagem aqui do lado, tá? Vai ficar meio... vou ficar até mais pro canto aqui, que vai ficar meio estranho ela aqui. Se eu ficar aqui no meio, ela vai pegar um pedaço de mim. Então eu tô colocando aqui, ó, uma imagem, essa tela, tá? Eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô olhando no meu celular para poder falar com vocês aqui da tela. Essa tela que vocês estão vendo é uma tela do meu celular. Esse meu celular é um Android, tá? Com alguns aplicativos que eu uso para pesca, tá? Tem alguns widgets e tal, e aqui eu tenho alguns aplicativos. E o que vai interessar bastante é esse Wind App, tá? Que é esse azul aqui, ó. Eita. Este aqui, ó. Este aqui. Ó. Wind App, tá? Quando você for procurar lá no Google Store, no Play Store da Google, você vai procurar por esse, você vai colocar Wind, windy.app, e aí você vai ver o ícone azul, é esse, tá? Então, dentro dele, a gente tem essa imagem que vocês estão vendo agora, tá? Essa imagem tá até meio compridinha aí, talvez não esteja dando tanta visualização, mas o que ele te dá? Ele te dá um lugar favorito em destaque e mais alguns lugares que você sempre vê a previsão do vento. Fora isso, ele veio te dar um mapa animado do vento, tá? Vamos para uma próxima tela. Vamos lá, a versão que eu tô é a gratuita, pessoal. Aqui tem esse amarelinho aqui, ó, a versão Pro completa, é para comprar. Eu não tenho assinatura paga desse aplicativo, tá? Minha assinatura é a assinatura normal. E aqui você tem algumas funções, e aqui o que é mais importante é o configurações, onde a gente vai configurar as unidades, né? Estão vendo agora nessa outra tela. Você vai configurar as unidades, as configurações de previsão do tempo eu não mexo, tá? As unidades a gente muda às vezes, quilômetros por hora, metros por segundo. Tem gente que prefere usar um sistema, eu gostava de usar metros por segundo, mas na hora de colocar para vocês e para falar com as outras pessoas, quando a gente fala em metros por segundo, é mais complicado, que pouca gente usa. Então eu estou me adaptando para o quilômetros por hora, tá? E é aqui nesse unidades que a gente vai. E aí a gente tem o Rosa dos Ventos, mapa e satélite, tá? Mapa, ele vai mostrar um mapa genérico do Google sem textura, né? E quando está o satélite, ele vai sobrepor em cima de uma imagem no Google Earth. Eu acho essa mais legal, tá? E é assim que está configurado o meu. E aí essa próxima tela aqui que vocês estão vendo, aqui, por exemplo, um lugar que eu criei, né? Uma vez que você entrar no aplicativo e você logar nesse aplicativo, nesse caso aqui eu loguei com a minha conta do Google, tá? Ele permite que você crie locais personalizados, ainda na versão
gratuita, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui eu coloquei aqui Coroa do Sapo, que é um ponto que eu gosto de pescar, tá? Então, criei um ponto Coroa do Sapo, e aí aparece aqui, ó, a imagem do satélite do ponto onde que eu criei, ok? E uma vez criado esse ponto, ele vai me dar na Rosa dos Ventos, por exemplo, a direção do vento e a velocidade do vento naquele instante, tá bom? Então você vai ver aqui em cima a Rosa dos Ventos, lá 13 km por hora, ele está entrando de noroeste, esse vento, né? Tá vindo entre norte e oeste, noroeste aqui tá meio noroeste, né? Oeste, noroeste, sim, enfim. Aí a gente vai rodando para baixo aqui, né? A gente poderia mudar onde está esse GFS 27, aqui embaixo, logo abaixo da Rosa dos Ventos. Você poderia, eventualmente, se fosse a versão paga, mudar de satélite, só que, né, para esse MWF, aí alguns outros, só que esses outros são pagos. Então, na versão gratuita, só esse GFS 70. Vocês estão vendo aqui do lado um peixinho, né? Nessa mesma linha do lado direito, a última do lado direito, um peixinho. Esse peixinho quer dizer que eu acertei esse aplicativo para a função de pesca, tá? Aí tem o Fishing, que é pesca, e tem o Fishing Pro, que é da versão paga, que eu nem sei o que tem lá dentro, porque eu nunca paguei, tá? Então, mas esse funciona bem para mim. Aí você vem para uma linha mais para baixo. São os dias da semana. Então ele vai te dar alguns dias, até 10 dias de previsão. Lembrando que quanto mais longe, mais fácil de mudar a previsão. Quanto mais perto do dia, mais difícil de mudar a previsão. Aí você tem o quê? Você tem, na linha de baixo, previsão de pressão atmosférica e variação dessa pressão atmosférica durante o dia. Sincronizado, tá, pessoal? Com essa parte de baixo, ó, tá escrito aqui, ó, hoje, né? Não, tá sincronizado com os dias, tá? Então a previsão pro dia, né? Por exemplo, aqui, ó, sexta, 1012, né? Que era o dia que a gente estava, 1012 de pressão atmosférica. Sábado, 1012. Domingo, 1022. Ferrou a pescaria aqui de 1012 para 1022 em 24 horas. Geralmente o peixe fecha a boca, né? Enfim, tá aí. Aí aqui embaixo você tem um detalhamento fino, né? Tá vendo aqui, ó, escrito hoje, né? Hoje, ó, solzinho com setinha para cima, o nascer do sol, 6h13, pôr do sol, 18h01. Tá? A gente estava aqui em começo de setembro, tá? Esse print aqui, eu tô gravando no começo de setembro. Daí aqui tem lá, ó, GMT-3, que é a hora, né? A gente tá no Brasil, então é o horário de Greenwich -3. E aí você tem lá 0 horas, 3 horas, 6 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas, 21 horas. Sempre de 3 em 3, tá? Esse do peixe, pessoal, desencana. A atividade do peixe é um algoritmo que eles fazem com base de registro de captura, que a gente registre no aplicativo. E isso não dá certo, tá, pessoal? Quando ele falar assim, grande atividade de peixe, às vezes você vai lá e não pega nada. E aí, às vezes, você vai lá, tá baixa produtividade, e você vai faz uma baita numa pescaria. Então, essa parte dos peixinhos vocês desencanam. Aí eu vou mudar para outra página, apareceu aí para vocês, que eu joguei um pouquinho mais para cima para a gente poder ter mais informações. Então, a gente foi até os peixinhos, certo? Depois dos peixinhos, a gente vai ter lá um símbolo de Rosa dos Ventos, né? Uma bússola, na verdade. Esse vai dar a direção do vento, tá? Então aqui vai indicar da onde está vindo esse vento. Está vindo de norte, noroeste, sul, sudeste, leste, enfim. Daí a gente vai ter essas duas linhas verdes que está escrito do lado KPH. Essas daí são unidades quilômetros por hora. Tá em quilômetros por hora essa previsão que eu postei aqui para vocês. A linha de cima, pessoal, é o vento constante. E a linha de baixo é o vento em rajadas.
Poxa, tem isso? Tem. O vento constante é aquele que vai ficar predominando aquele período. E o vento de rajada é aquele que eventualmente venta e para, venta e para, venta e para. E é um vento geralmente mais forte, o de rajada, né? Então, precisa estar acompanhando os dois, sempre, né, com o olho aberto, porque vento é um negócio bem complicado. E uma coisa que a gente viu é que normalmente as previsões se adiantam. Muito difícil ela atrasar, mas muito fácil de ela adiantar. Então, às vezes, você tem um vento previsto aí para chegar às 12, chega às 9 da manhã, às 6 da manhã, tá? Então, assim, é sempre uma previsão aproximada, mas por muitas vezes, principalmente aqui no nosso caso, a gente vê ela adiantar em relação à previsão. Aí aqui embaixo, né, o próximo, que é o HPA, que seria a previsão de pressão, de variação de pressão durante o dia, nesses horários. Então isso pode dar um indício de, por exemplo, você tem uma previsão aqui, ó, 1012, 1011, 1012, 1014, 1012, 1010, 1010, 1012. Assim, tá variando bastante essa previsão, tá? Isso não é tão legal. É legal quando tá, sei lá, o valor de pressão, pessoal, varia de lugar para lugar, tá? O ideal. O ideal é que ela esteja variando pouquíssimo, no máximo 1, né? Ó, 1011, 1011, 1011, 1011, 1012, 1012, 1011, 1011, 1011. Putz, é quase constante. Putz, o peixe provavelmente vai tá comendo, né? Apesar que pressão a gente também tem que ver os dias anteriores, tá? Mas se a gente puder acompanhar, né, isso aí por mais tempo, beleza. Aí aqui embaixo, o termômetrozinho com o sinal de graus centígrados. Esse de baixo é a temperatura prevista para aquele dia. Né? Você vê aqui, ó, esse dia foi um dia de pré-frontal, tá? Aqui, ó, 19, 20 graus na meia-noite, às 3 da manhã 20 graus, às 6 baixou para 19, às 9, 23, a meio-dia 30 graus. Às 12, às 15 horas 30 graus também. Esse dia, na verdade, bateu 32 graus aqui. Então, assim, teve uma variação de temperatura bem grande. Aí o próximo é essa nuvenzinha, né? Essa primeira nuvenzinha, que tem os percentual, é o percentual de cobertura do céu. Ou seja, o dia aqui estava bem pouco nublado, próximo das 6 horas da manhã estava bem nublado, depois ele abriu bem, né? Chegando aí ao meio-dia, 5% de nuvens no céu. É bem pouco, um dia bem ensolarado, poucas nuvens, tá? Aí o de baixo, pessoal, é uma representação gráfica dessas nuvens, né? Então você vê lá, ó, tá um pouquinho coberto, que o resto quase nada no céu. Então, para quem tem dificuldade de entender o percentual dessa cobertura, você olha essa linha de baixo, que você vai ver um pouquinho mais visualmente, vai ficar a referência mais fácil. Aí, o de baixo, tá vendo as gotinhas? As gotinhas, elas vão indicar se tem chuva prevista nesse horário ou não. Sempre, por exemplo, milímetros em 3 horas, porque a gente está com intervalos de 3 horas, então ele vai falar, ó, tem previsão de 1 milímetro nesse período. Não é muita chuva, a gente tem um período, tem 10 milímetros num período de 3 horas. Putz, é chuva pra caramba, né? Aí embaixo, você vai ter lá 3 risquinhos com graus centígrados, que é a previsão da temperatura da água. Eu, particularmente, acho que a água não varia tanto assim, tá? Principalmente em corpos d'água grandes, como aqui nosso estuário, mas tá aqui na previsão. E aqui, nascer da lua e pôr da lua, tá? E vamos ver o que tem mais aqui. Nessa outra tela que eu vou mostrar para vocês, são as diversas, 2 telas, né, que eu vou mostrar para vocês, 2 ou 3? 3 telas, na verdade, ó. São as opções que você tem de configuração, de visualização otimizada ao esporte, né? Então aqui a gente está usando o Fish normal. Se a gente, por exemplo, usasse qual que eu uso para ver?
por exemplo, aqui, ó, se a gente usar o surf, né, ele vai me dar direção, né, das ondas e as ondas em pés. Quantos pés, ó, por exemplo, aqui, ó, nessa representação gráfica que a gente tem, não vou entrar em muitos detalhes, pessoal, mas a gente tem aqui, ó, por exemplo, direção da ondulação. Então, o swell que está entrando, quem vai surfar ou quem vai para a costa, né, sabe da onde que está vindo o swell e com quanto tamanho e com qual período, né? Então, ele vai pegar mais um dado, que é o dado de ondulação do mar, de swell, para colocar, tá? Daí aqui embaixo o vento, aqui na verdade está em nós, né? Direção do vento, tal, temperatura, chuva, e aqui embaixo a gente tem a maré, o tide, tá? No caso do set para surf. Então assim, o que eu uso para quando eu vou pescar no mar, vou monitorar uma situação para uma pescaria no mar, eu mudo para essa surf, tá? Poderia mudar para sail, por exemplo, que é navegação, poderia mudar para kite, poderia, tá? Mas eu achei o setup para surf fica mais fácil de eu entender essas questões, tá? E é isso aí, pessoal, uma aulinha bem detalhada aí do aplicativo. Espero que tenha ajudado vocês a entender, e é isso aí, beleza? Um abraço, até a próxima.